Oi, gente! Esse é mais um episódio do Errando em Público. Eu sou Yasmin. E eu sou a Sucena. Esse aqui é o Coringa e o Bambam. Coringa é esse cachorro aqui que tem apenas uma orelha. Por que você perdeu sua orelha? Briga. Ih, perdeu na briga? Perdeu na briga porque ele é um pouco briguento, sim. E Bambam é esse cachorro que parece um mini lobo, muito lindo. Que queria estar aqui, mas ele não vem pra cá. Que é o Coringa Porque briga senão com o Coringa briga com ele. O Errando em Público é o podcast onde a gente conta pra vocês os processos emocionais por trás da grande coisa de criar metas, hábitos, rotina, enfim, tudo isso que no geral as pessoas falam como uma grande magia. Ah, só ter mais disciplina. E não explica bosta nenhuma, porque ninguém tá nem aí se você consegue ou não. A gente tá um pouco aí. Eita, começou com intrigas. Ela escolheu Comecei com um pouco de intriga. Comecei com um pouco a energia do Coringa trouxe pra mim. Um pequeno contexto pra quem não tá acompanhando a gente nos stories. Inclusive, vamos lá. Acompanhar a gente nos stories, né, queridos? Você conheceu a gente pelo Spotify, a gente acabou de chegar em 7 mil seguidores, o que foi... Eu não te falei isso, não. falando 7 mil seguidores, foi muito legal. A gente tem Instagram, @flordemim, onde eu tô falando. A Sucena tem Instagram, mas ela não usa, que ela é low profile. E aí, outra coisa que eu queria dizer é, a gente lê todas as mensagens. Todas. Todos os comentários. O Spotify não deixa a gente responder, mas a gente lê todos e a gente fica, olha fulana, a gente sabe quem comenta mais, fica fulana, comenta sempre. Então é E isso. são coisas muito legais, viu, gente? Continue comentando, dá um quentinho no coração. De que a gente não tá aqui falando as coisas mais absurdas do mundo e sendo maluca. Aí vocês falam, olha, isso também acontece na minha vida e é legal. Exatamente. E aí, que outra coisa pra você fazer é avaliar esse podcast e compartilhar esse episódio, ou o seu episódio favorito aí, com quem você gostar e achar que precisa ouvir essas coisas. No episódio de hoje, a gente vai falar pra você sobre as coisas que a gente aprendeu em 2023 e que pra mim foi um ano bem feliz. Gostou de 2023? Vamos fazer primeiro um... O que você acha de 2023? Me fala aí, dá sua opinião. Eu achei 2023 um ano com muitas coisas. Teve coisa em 2023. E ao mesmo tempo, esse foi um ano que eu tive a sensação de ter passado rápido demais. E ao mesmo tempo, tem coisa que aconteceu em 2023 que eu fico, gente, foi esse ano? Não foi uns 3 anos atrás, não? Então, 2023 foi um ano meio perdido no tempo pra mim. Eu não tenho noção do que aconteceu totalmente. Não lembro direito. Mas gostei de... Poxa, que legal. Então, eu tava desassociada, né? Mentira, gente. 2023 foi um ano bom. Eu não considero nenhum ano ruim. Muito ruim, não. Assim, tivemos 4 aí que foram mais específicos, mas é isso. Eu acho que é ano. Igual eu também não tenho expectativas muito assombrosas pro próximo ano, não. Eu fico, é outro ano. Que vão juntando vários e aí forma a minha vida. Eu não tenho muito essa relação de falar, foi um péssimo ano. Porque teve coisas legais e teve coisa ruim. E comparado com 2022, foi uma... Por mais caótico que 2023 tenha sido, foi tranquilinho. 2022 eu tava no fundo do poço. Tava mesmo. Lá embaixo. Foi legal de ver. Foi lindo. Saúde. 2023 foram outros problemas, problema mais leve. Tá? O meu 2023, eu acho que foi um ano muito revelador pra mim. Revelador. Sim, foi um ano que eu não sinto que eu cresci muito. Ai, tipo, mudei muita coisa, revolucionei tudo. A gente fala muito aqui que a gente tem anos onde a gente cresce pra cima e, tipo assim, muda de níveis, e anos onde a gente estabiliza, cria uma estabilidade ali, entende, né? Alinha o que precisa acontecer para as coisas fluírem direitinho. E eu acho que 2023 foi com certeza um ano pra mim que não foi sobre dar grandes, enormes passos. Foi mais sobre entender a estabilidade das coisas, entender como é que eu poderia me sentir melhor ali. Eu acho que a gente fez isso até, inclusive, na Flor de Mim, né? Que a gente traçou metas menos ousadas, metas um pouco mais... Você acha isso? Eu tô sendo doida? Acho. Um pouco mais conservadoras, assim, pra gente pensar mais em estruturar as coisas com calma, pra que tudo funcione da forma mais redondinha possível. Eu acho que esse é um processo que acontece naturalmente, assim. Eu acho que é, inclusive, saudável a gente entender que nem todo ano a gente vai fazer grandes descobertas, grandes mudanças, grandes coisas enormes. Eu acho que a gente já tem isso naturalmente, né? Tipo assim, você entrou na primeira série. Adaptação de primeira série. Segunda e terceira, ninguém fala, nossa, grandes coisas aconteceram na segunda e terceira série. Nós estamos falando primário. Primário, isso que eu tô falando. Ensino fundamental. Isso. Não sei qual é o ensino. Mas sim, é da escola que a gente tá falando. Aí você passa pra quinta série, adaptação.
Ah, mudou muita coisa. Agora eu sou um pré-adolescente. Aí, nos próximos anos, você acostuma com aquele nível. Ah, tem mais professor, ter prova desse jeito. Você vai aos pouquinhos. Aí muda pro ensino médio. Primeiro ano do ensino médio é uma coisa. Terceiro ano do ensino médio, você não tá aprendendo mais. Você tá só mantendo aquilo ali. E eu acho que a gente segue esse fluxo em vários outros momentos da vida. Tipo, faculdade. Primeiro ano de faculdade, um caos. O quinto ano de faculdade, ele é um caos por motivo diferente. Não é de adaptar uma rotina mais com a faculdade, é É que eu não de aguento mais essa de merda. falar, meu Deus, eu saio dessa porra um dia, não sei. Mas eu acho que é legal a gente pensar nisso pra nossa vida também, não só, tipo, porque eu acho que fica mais fácil entender isso. Ah, é meu primeiro ano de tal coisa. E aí na vida a gente esquece um pouco que Que é o existe isso, primeiro né? ano, é tipo, o primeiro ano que eu mudei pra morar sozinho. É, que no caso não foi esse ano, foi 2021, mas É. sim. Mudei de casa. Ah, acho que tem isso também, né? Ano passado, 2022, eu mudei de casa de novo. E esse 2023, eu fiquei na mesma casa. Então, tipo. Ai, gente, pra mim fez toda a diferença. A sensação de organizar as coisas, de pôr as coisas no lugar certo, enfim. O que você aprendeu em 2023. 2023, vô? Vou guardar ela no meu caderno. Eu também tenho uma. 2022 eu mudei pra essa casa nova. E 2023 eu consegui, assim, me acostumar com a casa, com a rotina, enfim, melhorar coisas, ampliar coisas lá. O primeiro grande aprendizado de 2023, pra mim, foi a ansiedade. Aprendeu a ter ansiedade. Não, foi o controle da ansiedade. Já falei isso Trilhão de vezes. obsessivamente, né? Mas eu acho que eu nunca vou falar o suficiente. Mudou minha vida inteira entender que eu vivia com ansiedade num nível desesperador, patológico, e que eu não entendia que eu tava tão dentro da minha própria ansiedade, que eu achava que era tipo assim, normal. Comecei a tomar medicação pra ansiedade pela primeira vez na minha vida, nos meus 28 anos, e descobri que várias coisas não são exatamente normais de se pensar. Sabe, se cada coisa que acontece na sua vida você cria uma catástrofe que você não tem como escapar dela, que vai dar tudo absolutamente errado, que não tem nenhum cenário positivo, ou se você tá passando a maior parte do tempo da sua vida calculando o que você faria em cenários que não existem, é um gasto de energia. É uma distorção da realidade de ficar desesperado assim. Então, para mim, o controle da ansiedade, ele não foi só sobre a ansiedade, mas foi sobre entender essas coisas que eu tento controlar o tempo todo, porque eu tenho essa tendência mesmo, e que não adianta, que o meu objetivo de tentar controlar só me faz gastar mais energia, eu não controlo bosta nenhuma. Nem tenho a sensação de que eu controlo, sendo muito sincera. Tipo, se preparar para os piores cenários possíveis o tempo todo. Às vezes o cenário não acontece, vou dar um exemplo, que eu consegui lidar com mais sabedoria. Eu recebi. Nossa, eu vou dar Você pode dois dar exemplos que exemplos em aconteceu paralelo. no. Exatamente. Ano passado, no dia 13 de dezembro, talvez alguns de vocês lembrem, a gente recebeu um comunicado lá no prédio onde eu moro, falando que a gente tinha 10 dias para resolver a situação dos cachorros, que meus cachorros latem, Determinadamente. de forma definitiva. 10 dias, senão a gente ia sofrer as consequências legais. E aí, gente, nossa, eu recebi isso no dia 13 e eu fiquei destruída, destruída. Eu fiquei assim, sei lá, as 2 semanas da espera desse negócio, até, né, eu arrumei, graças a Deus, uma flor de mínera advogada que topou me ajudar, muito obrigada. Lara, um beijo pra você. Pra responder essa coisa que eles mandaram, né, enfim. Mas eu fiquei desesperada, pensando o que eu vou fazer, pra onde que eu vou, o que eu vou arrumar, que não sei o quê. Desesperada, acabou. Meu resto do ano, eu fiquei preocupada com isso. Até porque, tipo, eles nunca responderam. Ficou meio que por isso mesmo, mas eu não descobri. Eu só entendi que eles nunca iam responder, que ia ficar por isso mesmo, 3 meses depois. Então, até então, eu fiquei assim, meio. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Enfim. Um cenário muito ansiogênico também. Né? Não vamos fingir que também, é uma foda-se. coisa muito tranquila você Não, receber não essa foi uma coisa mensagem. muito tranquila, mas eu fiquei realmente desesperada. E assim, gente, nesse caso específico, meus cachorros, eu já tinha feito absolutamente tudo. Eu faço absolutamente tudo por eles, pela saúde deles, para eles ficarem mais tranquilos. Então, assim, medicação, consulta comportamental, enriquecimento ambiental, passeio, tudo, tá? Tudo em dia. Então, não tinha muito o que fazer naquela época. E aí, meio que tudo que estava dentro do meu controle para resolver a situação, eu já tinha feito. Mas eu fiquei ali tentando pensar o que eu podia fazer, para resolver essa situação. Esse ano, de 22,
a proprietária do meu apartamento me ligou pra gente lá e falou: olha, tudo bem, eu vou vender o apartamento, vocês precisam sair daí. E aí, gente, o dia 22 foi um belo caos na minha casa, em Flor de Mim, muitas coisas pra resolver, enfim, Final de ano, né? é uma correria. O primeiro, segundo, eu dei uma surtada, fiquei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Passou assim, na moral, 3 horas que ela tinha me dado a notícia, eu falei: olha, gente, eu só vou pensar nisso a partir do dia 2. Eu tô de férias dia 2. Ela tinha dado ali, a média da 3 coisa da meses. imobiliária é 3 meses pra você sair. Então eu falei, eu só vou pensar, se eu tenho 3 meses, não vai fazer diferença essas 2 semanas. Eu só vou pensar nisso a partir do dia 2. Eu vou descansar, porque eu não consigo tolerar mais uma demanda, mais uma coisa agora pra resolver um E grande que nem tinha como problema. você resolver Nem tinha naquela como hora. resolver, exatamente. Eu tava vindo pra cá, enfim, todo mundo tá. Esse final de ano ninguém consegue fazer nada, É. né? Vocês estão sentindo isso? Se vocês acham que conseguem fazer muita coisa no final de ano, Tá enganado. Tá é, todo mundo já empurrando com a barriga, esperando o próximo ano chegar. a gente faz o que tem que fazer e sim. Então eu falei, eu vou ficar até o dia 2, sem pensar nesse problema. No primeiro dia foi difícil, pensei bastante no problema, abri Não vou pensar mais uns nisso. pensando nisso. Abri o Quinto andar ali. quinto andar ali, uns aplicativos, procurando uns apartamentos, vendo ali, descobrindo que não tem nenhum lugar que eu gostaria de morar mais do que a casa que eu moro hoje, sofrendo um pouco. Mas ali no segundo dia já acabou completamente, eu realmente consegui esquecer. Aí ontem vem a notícia. A queridona, graças a Deus, desistiu de vender o apartamento. Ela é uma querida mesmo. Ela é uma viu, querida gente? mesmo, tá? Então você vê, se eu tivesse ficado louca, eu ia ter ficado louca por vários dias, não sei fazer a conta, mas vários dias, por uma coisa que eu não controlo. Controlaria mudar de apartamento, não sei o que, mas é isso. Não ia resolver naquela hora. E o problema se resolveu sozinho. Se eu tivesse feito o exercício, que foi o que eu fiz no outro ano passado, de pensar, pra onde eu vou morar, o que eu preciso num apartamento, onde é que eu olho, será que eu deixo de ir pra roça, né, pra cá no caso, no final do ano, pra resolver isso, pra olhar apartamento, que não sei o que, não sei o que. Se eu tivesse feito tudo isso, eu ia fazer todo esse exercício para nada. Porque o problema se resolveu sozinho, não precisei fazer nada. Então, o processo da minha ansiedade me mostrou que, mais frequente do que eu imaginava, as coisas se resolvem sozinhas. Tudo, verdade. não, mas acha um caminho. Tem uma coisa ou outra que a gente se preocupa tanto, que a gente imagina tanto o pior cenário, a gente fica lá calculando 60 cenários diferentes. Aí o que acontece? Um cenário 67 que você nem imaginou, que era mais simples do que todos que você pensou. Eu acho que qualquer coisa mais de um mês, não tem como saber o que vai acontecer. Depois da Ué. pandemia é isso. Juro. Como é que é isso daí que eu não entendi? De tipo assim, é um problema pra daqui a um mês. Hum, Daqui a um mês o mundo é outro. Você é É. outra pessoa. As coisas podem ter mudado tudo. Então, por exemplo, meu TCC. Me preocupei com o meu TCC, claro. Me preocupei com a apresentação do meu TCC no 2 últimas semanas. Por quê? Porque eu ia passar noites em claros, deitada, pensando, meu Deus, e quando eu for apresentar? Sendo que na época eu podia nem apresentar, podia acordar doente num dia, podia ter um cancelamento, podia ter uma coisa de a pandemia voltar e de repente não ter que apresentar nada. Meu Deus, Açucena, a pandemia voltar Gente, a pandemia foi uma coisa, né? foi uma coisa. Tipo assim, em quais metas, em qual planejamento estava incluso uma pandemia? Nenhum. Nenhum. E mudou muitas coisas. E depois da pandemia, as pessoas às vezes tinham intenção de formar e mudou de profissão. Às vezes tinham intenção de casar e terminou o relacionamento. Às vezes tinha. Então, assim. Vamos preocupar com uma coisa de cada vez. A gente fala todo final do ano. Desculpa te cortar, quer terminar? Não, pode falar. A gente fala todo final do ano que é como se a gente estivesse fazendo um malabarismo com facas. Que são os problemas, as coisas que a gente precisa resolver, que, gente, não tem como. A gente, na moral, pessoas que trabalham com planejamento, a gente se planeja há 8 anos. A gente tem essa empresa há 8 anos. O final do ano sempre é corrido. Mudou. Um ano melhor do que o outro? Sim. Sempre é corrido. Até porque o final do ano eu acho que é uma época que dá muita ansiedade. Se não for. Porque, honestamente, uma coisa que você não resolveu em setembro, você não fica culpado de resolver ela em outubro, às vezes. Não. Mas uma coisa que você não resolveu em dezembro, você tem que resolver em janeiro, parece que é uma facada. Parece que você falhou miseravelmente. Ai. Poxa, não resolvi isso em 2023. De repente ficou pra 2024. Tem um tempo ali de desespero, de preciso terminar essas coisas nesse ano. E muitas coisas realmente precisam ser terminadas esse ano. Tem funções que é isso, precisa ser entregue ainda em dezembro. Sucena com a contabilidade. Mas muita coisa
aguenta pra janeiro. Por que a gente tem uma É só uma urgência? semana, né? Não é um ano na prática. Não tá mudando de um ano pro um outro. É uma mês pro semana pro outro, um mês pro outro. Mas essa sensação, essa urgência. Então, assim, e sem contar que é a época que todo mundo é bombardeado com tudo que todo mundo fez, tudo que todo mundo conquistou. Então, é uma época que a comparação vai lá pra casa do caralho, níveis astronômicos, assim. É, nossa, Então, galera, sim, tá? Pelo amor de Deus. eu acho importante, inclusive, fazer aqui desse episódio coisas que não resolvemos em 2023 e ficou pra 2024. Meu joelho. Minha carteira de motorista. É... Vamos O nessa. exame, endoscopia, colonoscopia do meu cachorro, que eu descobri em dezembro do ano passado que eu tinha que fazer. Sim, dezembro de 2022. Meus médicos, todos, meu check-up inteirinho ficou pra ano que vem. Um lançamento de uma coleção linda que eu tinha planejado pra outubro. Vai lançar provavelmente em fevereiro. Ou março. Meu guarda-roupa. Passei o ano inteirinho falando, vou arrumar. Arrumei uma parte. Não, uma parte eu nunca nem mexi nela. Ficou pra 2024. Arrumar a persiana do meu quarto, que tá lá assim, ó. Desde que eu mudei pra aquele apartamento. E ela continua lá, assim, ó. Vamos ver se em 2024 vem aí. Sim. Trocar a planta do meu banheiro. Eu preciso trocar aquele eucalipto. Ele já não tá tão bonito. Não tá mesmo. Não troquei este ano. Trocarei ano que vem. Com sorte, eu só jogarei fora. Também dá pra fazer isso. Então, assim, gente. Todo mundo vai terminar o ano com coisas inacabadas. Porque a vida é longa. Que é uma coisa inacabadíssima, olha o meu cabelo. Eu tô marcando, desmarcando o salão, sei lá tem quanto tempo. Outro dia eu vi uma foto e falei, é assim que ficava, né? Quando pintava daqui, da raiz, que lindo. Foi com Deus. Já perdemos o referencial. Então, assim, a gente fica achando, no final do ano especificamente, que tudo é pra ontem, tudo tinha que ser resolvido. E eu acho que essa é uma mentira que a minha ansiedade me conta muito. E que conviver com ela hoje é falar, acho que não, hein? Que é tudo que eu não tenho resolvido até agora, eu nunca vou resolver. Minha ansiedade de final do ano fala isso. Não fiz isso, nunca vou tirar a carteira de motorista, nunca vou fazer. É mesmo? Não acho que Será seja. que faz sentido essa loucura? Será que é só essa sensação de não sairei desse lugar nunca, porque não consigo sair agora? E, gente, às vezes a gente não consegue, às vezes por motivos variados, às vezes por não ter energia para fazer essas coisas agora, não tenho vontade de fazer essas coisas agora, não tem nada, não tem condição de fazer isso agora. E não significa que não vai ter nunca, mas eu acho que é uma mentira que a nossa ansiedade conta, pelo menos a minha conta. Oi? Passou bem na frente da câmera, hein, amor? É de que essas coisas precisam ser resolvidas agora ou nunca vão ser. E na prática a gente vai viver muito tempo. Se eu não tirar a carteira de motorista ano que vem, tem 2025. Lindo, lindo. Tem 2026, tem 2020. Muitos anos, tudo der certo, vários anos. Posso até nunca tirar. Decidir ali no meio tempo. Pode ser que o Pode carro... ter muitos anos, pode ter ano nenhum. Um pode acabar, uma hora pode cair, que agora, nesse segundo, controle de nada. Então é uma coisa de largar a mão mesmo. Eu acho que tem um nível de... que é uma coisa muito doida de falar, principalmente que a gente trabalha com o planejamento. E as pessoas... A gente tá aqui falando, gente, a gente tem controle de algumas coisas. Mas que na prática, o que a gente mais tem controle é da gente mesmo. É só isso, de controlar o que você dá conta de fazer, de controlar seu limite, de controlar como você vai se acolher, de controlar a situação externa a você. Não tem, meu amor. Não tem muito como. Açucena, qual que é o seu aprendizado de 2023? É uma coisa de... muito sobre mim mesma mesmo. Disso, de falar, eu não controlo as coisas do mundo, eu controlo eu mesma e eu posso fazer coisas legais, mas que elas também têm um lado assustador delas. É isso, eu fiz apresentação. Inclusive, gente, um aprendizado que eu tive em 2023 que eu adoro ficar no palco. Que linda! Palco grande, estarei lá ano que vem de novo. Mas isso, de que a gente passa muito tempo tentando evitar as coisas. Eu, por exemplo, passei muito tempo da minha vida fazendo coisas que eu precisava fazer. Faz faculdade, faz a escola, faz o trabalho. E isso precisa ser feito. E deixando de lado coisas que talvez eu queria fazer. E aí, mesmo que isso ao longo dos anos, né? Eu acho que nada desse ano é fruto só de 2023. Claro, óbvio, hein, galera? Óbvio. Tudo é fruto de anos e anos e anos, Então, desde que do momento que eu falei, gente, preciso fazer uma terapia, até hoje, muitas coisas ali. Água rolou debaixo dessa ponte, né, queridas? Lidamos com muitas coisas. Então, eu acho que é tudo uma grande construção, não acho que é nada do nada. Mas esse ano foi o ano que eu falei, quero fazer mais hobbies de um lugar de
despretensioso de falar, estou fazendo coisas porque eu gosto. Esse podcast mesmo é uma coisa que eu faço porque eu gosto. O que eu quero conversar por 30 minutos? O que eu quero fazer por 30 minutos? E isso tem sido muito legal descobrir. Descobrir tanto que dá para fazer coisas que a gente gosta e é muito divertido e que a gente tem que fazer mais coisas que a gente gosta sem propósito nenhum, quanto de perceber que a mesma coisa que você gosta, ela tem muitos desafios. E que você vai passar por eles. E você vai falar, gosto disso, então vou lidar com isso. Vou lidar comigo mesmo. E um grande lidar comigo mesma. Amo a existência humana. Gosto de olhar pra minha vida. 2023 foi um ano que eu pensei, gente, é só isso. Já tá rolando. Sim, nossa, tá, quer ir um aprendizado de 2023? A vida não tem sentido. É só isso aqui, ó. É achar que você descobriu uma fórmula secreta e descobrir que não. É achar que, meu Deus, eu agora resolvi toda a minha ansiedade e descobri que não. Meu Deus, nunca mais ficarei triste. Ficará. Não. Então, assim, eu descobri que a vida é Achar só. o equilíbrio e perder 200 vezes, né? Isso era uma coisa muito legal, porque meus professores de yoga faziam muitas práticas de equilibrar para desequilibrar, desequilibrar para equilibrar. Que basicamente a gente entrava numa pose de equilíbrio para ela ficar ali meio desequilibrada, a gente ficar, olha o controle. E ao mesmo tempo a gente saía de lugares meio desequilibrados para encontrar o equilíbrio. Então, na prática, isso era uma coisa muito falada e experimentada pelo corpo. Mas a vida é isso, gente. E perceber como que a gente cai vezes e vezes de novo nesse mesmo conto. Que aí quando você fala, não, entendi, não existe equilíbrio. Não existe vida perfeita. Aí sua rotina dá uma acertada. Aí você pensa, meu Deus, Caralho, vai ser a vida assim perfeita! sempre. E aí você cai de novo no mesmo A flor papo. de mim mentiu, ela está bem aqui na minha frente dos meus olhos. E aí passa 2 semanas da vida perfeita, ela já mudou. Porque nada, isso, nada dura pra sempre. Nada, nada, A nada. única, presta atenção, a única certeza é a mudança. Sim, A única certeza é a mudança. A única certeza é a mudança. a Ah, única mas é que tá certeza muito bom aqui, tá? Vai mudar, é. tá? Porque a Ah, tá única muito certeza é a ruim. mudança. Ah, vai mudar. E é isso. E eu vejo muito quando a gente. Um sentimento que eu aprendi muito a descobrir em mim mesma é o momento que eu tô muito resistente à mudança, que eu fico. Eu estou sofrendo por coisas que eu não controlo, que eu não. Ah, beleza. Vamos pôr aqui um exemplo. Minha rotina está mudando. Por motivos X. Por motivo de que agora eu durmo meio mal, do nada. E aí, Coitada, gente, ela tá sofrendo com a coisa do dormir. nossa, quem Tem dorme umas 2 mal semanas já. Toda a nossa compaixão às pessoas que dormem mal. é isso. E eu fico até com dó de quem já esqueceu como é dormir bem. Gente, faz Dormir bem é muita muito bom. diferença. É. Mas enfim, eu percebo muito quando eu entro nesse sofrimento que é só querer que as coisas fossem diferentes, sabe? Um sofrimento que você fala, gente, eu só tô teimando de aceitar que as coisas são desse jeito. E aí eu fico, ai, mas poderia ser de outro jeito. Ah, eu queria que fosse de outro jeito, mas não é. Mas não é. E eu não controlo tanto assim pra fazer ser, sabe? Então esse é um momento que é de parar e falar, então, como é que é? Vamos olhar para as coisas um pouco mais objetivamente. Não sei se esse grande frases e parágrafos que eu acabei de falar aqui deu para entender qual foi o meu aprendizado de 2023. Quer resumir? Mas eu acho que é dessa sensação de as coisas vão mudar. As coisas vão ser difíceis e depois elas vão ser fáceis. Elas vão ser. Então é a única certeza é a mudança, você não A acha, única não? certeza é a mudança. E é isso, gente. Eu vou então aqui pro meu segundo aprendizado, que eu listei aqui, né? Porque agora eu já acabei de lembrar do A Vida Não Tem Sentido. Daqui a pouco a gente volta nele. Que é paciência e disciplina. Esse aí foi um aprendizado meu para 2023, viu? E o podcast é só uma materialização desse aprendizado. Por quê? Porque o que eu descobri? Eu descobri, gente, que disciplina não tem nada a ver com essa ideia de, ai, tem que se forçar o tempo todo, que não sei o quê, fazer seu melhor, e nananã, e tá dedicado. Não, gente, é ter paciência. É falar, isso aqui não fez sentido ainda. Tá bom, vou fazer mais 5 meses. Aí a gente vê se faz sentido, se não faz. Contexto. Já gravamos 2 vezes Não, tudo isso que aqui. 2. Já gravamos muitas vezes, mais uns 20 minutos além do que já tem gravado. O celular deu todos os tipos de problema. Superaqueceu, memória cheia, bateria. Estamos aqui com um restinho
de esperança. Porque eu tô olhando o microfone pensando, lá vai, hein? Então, é isso. Vamos aqui de novo. O cenário mudou, as energias mudaram, Ou nenhum mudar. homem é um homem. Nenhum homem é um homem? Nenhum homem entra no mesmo rio outra vez. Lindo. Provérbios. Então, paciência pra mim tem tudo a ver com disciplina. E hoje, por exemplo, a gente tá tendo que lutar com a paciência aqui. Por quê? Porque eu percebi que ao longo do tempo, a nossa geração, da coisa da internet, da coisa do digital, da coisa do não sei o quê, lá, a gente cismou que o trem tem que ser instantâneo, é miojo. Toda a solução na nossa vida é miojo agora. Ah, tem que 5 ser. truques para mudar a sua vida até amanhã. A gente quer o hack, o truque. Deixa eu deitar em você. Tô vendo que você tá vindo. A gente quer o hack, a gente quer o truque, a gente quer a solução milagrosa, a gente quer o que vai resolver o problema em 45 segundos. A gente esquece que não existe resolver problemas em 45 segundos, não, gente. Pelo amor de Deus, precisa ter paciência. Eu era uma pessoa que tinha 152, não, tenho muitas ideias, sou uma pessoa atormentada pelas minhas ideias. E aí o que acontece de modo geral? Acontece que eu começo a fazer uma ideia, se ela não funciona nos primeiros 45 minutos, eu desisto dela. Tem E falo, dia que você faz isso mesmo. nossa senhora. Quantas vezes nessa empresa eu tive que falar, Yasmin, hoje Calma, é o querida. primeiro. Então, assim, insuportável. Insuportável. Uma tormenta. Uma tormenta. E aí eu ficava, nossa, fiz isso aqui, fiz o primeiro, deu errado? Então deu errado. É definitivo, para sempre. Isso está errado, isso está condenado a não funcionar. Em 2023, gente, eu descobri que a disciplina que a gente fica querendo, caçando, nossa, queria ser muito disciplinada, que a gente acha que é sobre fazer muita coisa, fazer as coisas difíceis, fazer. Não é. Disciplina, se a gente for pensar na construção da nossa vida, é ter paciência. É olhar para um negócio que não tá te dando resultado e falar, olha, eu confio que isso aqui eventualmente vai me dar resultado, vou esperar o resultado vir. Ah, mesmo se não der resultado, não é para decidir em 5 minutos. Espera aí, poxa. Uma horinha, espera aí um mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, pra você falar, realmente não deu. Não é Às esse caminho. vezes, anos, gente. Às vezes espera anos. Exatamente. Aí meu exemplo aqui, que eu já dei. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa. A gente grava esse episódio muitas vezes, tá tudo dando errado. Cada hora dá errado de um jeito. Então, assim, meus cachorros. Tenho cachorros reativos, que moram comigo há quase 3 anos. Quando eles chegaram, eu falei, nossa, vou treinar eles aqui 2 meses. Depois de 2 meses, pronto. Cachorros realmente muito sociáveis, muito de boa, feliz da vida. Mentira pura. Demorou tanto tempo que eu cheguei a desistir. Falei, desistir. É isso, eu vou ter cachorro reativo pro resto da minha vida, eu não vou conseguir fazer nada mesmo, eles não ficam sozinhos, eu não vou conseguir receber ninguém, eles não vão conhecer nenhum dos meus amigos, e lá, e morreu-se um sonho, idealizei um par de cachorros e recebi 2 cachorros completamente diferentes do que eu tinha idealizado. Pois bem, passou-se 2 anos, eu sou uma treinadora melhor, meus cachorros são mais calmos, são adultos agora, estão mais de boa, reativos ainda, mas agora, depois de muita paciência, consigo apresentar uma coisa ou outra para eles, uma pessoa ou outra para eles, criar uma coisa ou outra, por quê? Porque eu esperei. Honestamente, porque eu esperei tanto que eu desisti. E aí, eventualmente, as coisas foram se encaixando. Então, assim, eu acho que a gente fica muito na necessidade, da urgência. Teve uma das vezes que a gente gravou esse episódio, que eu não sei qual que foi, se foi a que deu certo, que deu errado, que você estava falando sobre como isso tem a ver com a ansiedade. Acho que foi na vez que deu certo. Foi da vez que deu certo. Que você tava falando sobre a ansiedade, sobre como que a ansiedade fala que, se a gente não acertar agora, Nunca vai acertar. Essa Então, parte eu acho que vocês têm ainda. torcer. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente entra nesse looping de coisas aceleradas, de não tolerar os tédio, de estar o tempo inteiro se entretendo com 1 milhão de coisas, e a gente passa a acreditar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. E não vão, a gente precisa ter paciência. Nossa senhora, como a gente precisa ter paciência. Falo isso tranquilamente, 8 anos trabalhando com vocês, 8 anos conhecendo as metas, os hábitos, as rotinas de vocês, dessa comunidade de modo geral. Vocês estão desesperadas, querendo resolver tudo de um mês pro outro. E Não, não é culpa sua. não é culpa suas. É isso. É uma grande coisa que acontece na sociedade, é uma grande mentira que a gente conta, é uma coisa. Inclusive, por exemplo, um filme. Quando você vê um filme, ele te mostra de forma linear várias coisas que aconteceram, que levam do início, meio e fim. É uma coisa clara. A vida
Não tem isso. Não tem a linearidade. Não tem causa e consequência tão diretamente. Só que a gente só enxerga a vida pela lente de filme. Porque a gente não escuta tanto a história de outra pessoa, porque a gente lê um livro e um livro tem que vir de uma forma organizada pra gente entender. Então, é uma forma de contar uma história. Não é um retrato da realidade. Inclusive, comentário muito pertinente aqui, eu li Morder um Pêssego esse ano. Foi isso Foi mesmo. esse ano, 2023. Li Morder um Pêssego, que é um livro de memórias do David Chang. E aí ele fala o tempo todo, fala, gente, eu tô contando essas histórias aqui agora que eu já vivi tudo. Então eu organizei de um jeito que faz sentido pra vocês, mas eu não tinha noção de que nada disso ia me levar até tal lugar. Mas a gente, como é essa nossa referência, a gente acha que existe. Então, o momento que você tá 100% confuso, não sei se faz sentido, É parte do processo, amores. ele existe pra todo mundo, não Pra é só pra todo você. mundo, pra todo Só que mundo. a gente não vê ele acontecendo na vida das outras pessoas. A gente não tem uma cultura de ser tão vulnerável a ponto de contar tudo isso e falar, não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Aqui a gente tá falando. Não faço a menor ideia do que eu tô fazendo muitas A vezes. gente não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo com esse podcast desde o primeiro episódio. Não A sei gente se tá é só certo, fazendo. se é errado, se é bom, se é ruim. Só sei que tá sendo feito. E aí, Sucena, emenda aí pra mim, por gentileza, no seu próximo aprendizado de 2023. Um dos meus aprendizados de 2023, que eu já falei aqui, que é uma coisa que eu sinto que eu reaprendo em vários cenários. E que eu sinto que, na verdade, todos os aprendizados, se a gente pegar ano que vem, você vai ter aprendido eles em lugares diferentes. Porque eu acho que a vida é um grande esquecer, aprender. Acho que eu aprendi tudo e descubro que não. Opa! E acho que aprendi tudo e descubro que não. Mas o meu grande aprendizado é uma coisa de viver o processo, de entender que só existe o processo. Não existe um momento final. Eu acho que no final do ano a gente fica muito ansiando pelo momento que alguém vai tirar uma fotografia metafórica da sua vida e vai estar tudo certo. Todas as tarefas estão resolvidas, todas as metas foram concluídas Nossa, e muito verdade. tudo isso vai estar tudo certo. E não existe isso. Como se fosse aquela hora onde vai passar, o professor vai passar pra dar visto E no falar, que você fez gente, do então seu aqui, ano. vamos fazer um ano. Passou ou não passou esse ano? Não importa. A verdade é essa. Então, eu sinto que a gente fica esperando esse momento, que a gente vai ter a comprovação de que tudo que a gente fez levou em algum lugar, de que tudo que a gente fez tem sentido, que a gente chegou nos lugares que a gente queria. E não existe isso. A gente não vai ver o resultado da nossa vida. Honestamente, é isso. Você não sabe a pessoa que você vai se tornar até o dia que você morrer e alguém falar: foi isso aqui, ó. Ah lá, foi isso que fez. Posso te contar tudo que ela fez, porque ela já parou de fazer. Ela já Até não lá. existe mais nesse plano pra gente falar que ela vai fazer alguma coisa diferente. Até lá é o processo. Então é um grande confiar no processo das coisas que a gente tá fazendo. Eu aprendi isso na terapia, que é chegar lá um pouco caótico, descompensada e acreditar que conversar com alguém vai fazer uma diferença na sua vida. O yoga, por exemplo, foi uma grande coisa pra mim, porque pra mim não fazia sentido que de uma prática de fazer posições eu ia, de repente, ter uma percepção diferente da minha vida e dos outros. E teve, viu, Tive. gente? Teve totalmente. E continuo experienciando isso, mesmo que eu não faça a prática constantemente hoje em dia. Mas o que? É um grande confiar no processo. Eu vou fazer isso hoje, vou fazer amanhã, vou fazer sei lá quando. E isso vai dar um resultado, mesmo que eu não veja o resultado agora. O processo de aprender uma coisa. É confiar no processo. É confiar que você, por exemplo, pegar aqui desenho. Você me fala do pastel. Uhum. Quando você tá aprendendo a desenhar, parece que você nunca vai saber desenhar. É. Você não sabe ainda. Você não sabe que, eu vou ter que fazer desenho ruim até um dia eu fazer um bom. Se você gostar de Talvez desenhar, você sim. nunca vai fazer um bom. Então, assim, é confiar que fazer de novo e de novo, talvez te mude de lugar, te faça aprender uma coisa. Não, eu acho que até esse ponto do que você falou do Uhum. processo, eu acho que ele é um ponto muito legal e que ficou muito pertinente pra gente em 2023, né? Uhum. Você, especialmente, que é quem trouxe o pauta aqui, mas que é porque a gente ficou muito envolvida com a arte, pensando no processo criar, da né? arte, do criar, e menos no que vai vir como resultado. Então, muito por causa da Era 2, né, que a gente entrou muito de cabeça nisso de simplesmente experimentar pelo que era, e talvez a gente tenha, inclusive, começado isso um pouco antes da Era 2. Quem não tá entendendo nada do que é a Era 2, gente, a Era 2 é uma fase que a Flor de Mim
passou, está nesse momento, tá quase acabando. Dia 2/1 começa a Era 3. Mas a Era 2 a gente falou sobre experimentar e errar, e foi por isso que a gente criou o Errando em Público. Pra simplesmente falar, olha, às vezes a gente não vai saber a resposta. Frequentemente, a gente não vai saber a resposta. Né? Às vezes não. A gente não vai saber, exceto matemática, a gente não vai saber a resposta. Mas o processo é o caminho mesmo. Então, eu acho que, por exemplo, na coisa do pastel, toda vez que eu quisesse criar uma arte, eu quisesse criar uma arte boa, eu nunca criaria uma coisa de verdade, sabe? Porque você tá tão presa na técnica, na construção do resultado, que o processo mesmo, que é a parte legal, onde você realmente vai colocar. Pra mim, isso aqui sou eu. A gente vai fazer um episódio só sobre arte, eventualmente. Mas pra mim, a arte é o processo. Ele é sobre o processo. Se for sobre o resultado, sei lá. Pode ser, mas não recomendo, não. Por exemplo, na dança. Eu não sou uma pessoa que, meu Deus, dança vem naturalmente pra mim. Não vem. Hoje em dia, um ano depois, vem um pouco mais. Eu me pego dançando em situações variáveis, sentindo aqui, ó, o meu corpo. Mas nas primeiras aulas, não sabia fazer contagem de tempo. Não entendia o movimento, não entendia a música, não entendia absolutamente nada. O que eu entendia? Que eu gostei de fazer. Porque eu sou uma pessoa que, na prática, gosta de me desafiar com coisas que eu não sei fazer. Gosto de aprender. Então, o que eu acho que é um ótimo hábito. Um hábito muito bom. Me levou sempre, não me arrependi nenhuma vez de ir lá e falar, deixa eu aprender, deixa eu ver se eu aprendo. Na última apresentação, soube fazer contagem muito melhor. Soube ficar mais tranquila no palco. Entendi que pra mim a coisa fazia sentido de subir no palco, de fazer uma grande apresentação para os meus amigos e família, falando, gente, foi isso aqui que eu ensaiei incessantemente por meses. É um presente do meu tempo pra vocês. Olha aqui. É perfeito? Não. Daqui a 50 Mas anos. é lindinho demais. Daqui a 50 anos eu vou lembrar o que eu errei? Não. Assim como eu não lembro coisa que eu errei com 10 anos de idade. Assim como eu não lembro qualquer coisa que você tenha errado semana passada. Não importa o que foi certo e o que foi errado. O que importa é que eu fui lá. O que eu vou lembrar teve uma época que eu fiz dança. E foi muito legal. Fiz uma apresentação num palco. Ah, tinha esse figurino. O detalhe, ele vai se perder e a gente fica muito preso nele. Porque a gente tá sempre vendo as coisas de muito perto. Eu acho que quando a gente fala isso é parte do processo e percebe que o processo não vai acabar, que o processo é a vida inteira, você pode só aproveitar isso e falar, num processo tem acerto e tem erro, sem peso. Você pode só gostar do processo e eu acho que isso é muito importante. Até nesse ponto da paciência, da disciplina que você trouxe, de parar de correr atrás de coisas que a gente não quer. Porque aí fica muito doloroso. Se você só quer o resultado e o processo não te importa em nada, é muito dolorido, é angustiante você fazer uma coisa sem propósito nenhuma, sem certeza nenhuma de que vai dar certo. E aí, pra emendar, eu já vou aqui pro meu último aprendizado de 2023, Vai. que é a coisa de que a vida não tem sentido. E aí isso entra nesse processo. Ah, Yasmin, você tá falando aí que você vai fazer arte e que a arte pra você é o processo. Então quer dizer que a arte é o processo? Não. Quer dizer que a arte pra mim é o processo. Quer dizer que não tem sentido, gente. A vida não tem sentido nenhum. A gente é apenas um pozinho cósmico, a gente importa para as pessoas que gostam da gente, a gente se importa com as pessoas que a gente gosta. Mas daqui a 100 anos ninguém vai lembrar que a gente desistiu. Não tem grandes conclusões, grandes nada. É uma grande questão do que você quer fazer. Então, isso no início foi uma crise existencial pra mim, de falar, poxa, se a vida não faz sentido, por que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo, cara? Qual que é o ponto de fazer tudo? Porque a vida não faz sentido, mas você me ensinou isso. Que a vida não faz sentido, mas a vida é importante. Pra você mesmo. Na sua própria vida. Porque é isso, é a única coisa que você tem de verdade é a sua própria vida. Então, assim, depois que eu superei a crise existencial da vida não faz sentido, eu comecei a pensar que com o Libertador é isso. Você pensar que ninguém tá fazendo a coisa certa. Tá todo mundo fazendo só o que escolheu fazer. Que a coisa certa não existe. Não existe um universalmente certo. Inclusive, gente, as pessoas tendem a fazer, especialmente nessa época do ano, elas tendem a querer que a gente acredite que tem uma coisa certa, que tem um caminho que a gente vai seguir, que é um caminho garantido, que tem. Não tem. Não existe. Nada disso existe. A vida é sua, você faz o que você quiser, você pensa assim, nossa, meu Deus, deu tudo errado. Tudo bem, deu errado andando seus próprios passos. Talvez tivesse dado errado se você tivesse seguido completamente a ideia de outra pessoa, você ainda ter pensado, putz, deu errado e ainda não fiz o que eu queria. Um dia eu li um livro que Mariana, minha princesa, me indicou, me emprestou, inclusive. Mariana é a princesa que embala todos os pedidos que vocês fazem na loja Flor de Mim.
E o livro falava assim, que a vida é um grande teatro, que todos os atores estão entrando em cena pela primeira vez. Só tem uma vez e é improviso. E eu fico Ih! pensando, meu Deus, que tormenta. Mas é a verdade. Você não sabe se tá certo, não tem como você comparar que de outro jeito seria diferente, porque não existe outro jeito. Ele simplesmente não existe. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante. As coisas são do jeito que elas são, gente. A gente queria que elas fossem diferentes, a gente queria que muita coisa não fosse desse jeito, ou que, enfim, fosse menos, fosse mais, e a gente sofre muito por isso. E eu entendo, é da natureza humana sofrer por isso. Mas a verdade é que só tem o que existe mesmo. Só tem essa realidade. Só tem a realidade que você vai errar 1000 vezes. Só tem a realidade que você vai falar a coisa errada no momento errado, que você vai rir quando não precisava, não era pra rir, que você tá rindo às vezes num velório. Vai, Poxa! vai existir um momento que você vai cair na frente de todo mundo, que você vai pôr seu esforço e um ano inteirinho de esforço num lugar e vai dar errado. Vai acontecer. E não faz diferença. Não faz Porque a diferença. vida não tem sentido. Se você tivesse feito a coisa certa, entre aspas, Poderia ter acontecido mesma tudo coisa, ou igual. pior, ou melhor, ou não tem como saber, gente, não tem como saber. Não tem como saber o que seria, o que poderia ter sido, tem como saber o que é. E tem como saber o que você gostaria de fazer com isso. Que É. aí eu acho que a gente pode ir para o seu aprendizado que se conecta muito com Que isso. um outro aprendizado que eu tenho é de que se não existe certo ou errado pro mundo e que a vida não tem sentido, a gente não tá navegando solto, não precisa ficar desesperado. Ainda temos uma grande bússola. E o que é a nossa bússola? Os nossos Quem sentimentos. diria, quem diria? Como Uau! Então, às vezes você tá num caminho e tá se sentindo muito triste nesse caminho. Isso é suficiente para você saber que talvez não seja o seu caminho. Que é escutar a ah, sua mas tá todo tristeza. mundo falando que esse é o caminho certo. Gente, que caminho certo? Não Se, acabamos de falar que a vida não tem sentido? se ele não existe, talvez é olhar para dentro de você e falar: o que faz sentido para mim? E a gente tá sempre se contando coisas de não gostei tanto disso, gostei muito disso, isso é muito legal, isso é muito chato, isso aqui. E aí tem coisas que a gente vai parar, ouvir nosso sentimento e falar: entendi, tô muito frustrado, mas vou continuar nesse caminho porque ele faz sentido para mim. Tem coisas que a gente vai parar e falar: entendi, não vou fazer mais. Mas para isso a gente tem que parar, olhar nosso sentimento, dar espaço para ele, ouvir o que você tá se contando. Eu tenho na nova prática agora que eu entendi que sentimento não precisa ser o jeito que você reage ao mundo. Não é porque você tá com raiva que você vai levantar e vai dar um soco numa pessoa. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas se você tá com Senão eu já tinha raiva. quebrado esse celular. Enfim. Se você tá com raiva, senta um pouco e fala: gente, eu tô com raiva. Tô com raiva por causa disso, disso, disso. Meu Deus, que ódio, que ódio. E sente essa raiva toda. Depois você levanta e fala: não, vou lá falar pro fulano que isso aqui foi. Nossa, nunca mais quero que aconteça, senão nossa relação não vai funcionar. Vou lá resolver esse problema agora. Ou não falar: gente, eu tava um pouco descompensado, isso aqui me deixou com raiva e não é culpa de ninguém. Eu que hoje não acordei muito bem, tô dormindo meio mal esses dias. Mas para tomar qualquer decisão, a gente precisa ouvir o que a gente tá contando pra gente. A gente precisa sentir um pouquinho sem julgar e depois deixar a parte mais racional e não diria racional, mas é porque é isso, não sei ainda como chamar essa parte, mas deixar uma parte mais coerente lá e falar, a partir do que eu me contei, eu vou tomar uma decisão agora. E aí eu ajo dessa forma, não ajo reagindo aos meus sentimentos, mas eu não ajo ignorando eles. E isso pra mim tem tudo a ver com o processo de também da vida não faz sentido. Por quê? Eu lembro que um tempo atrás eu vi uma menina falando que ela construiu uma empresa que é uma empresa enorme, grandessíssima, poderosa, maravilhosa, incrível, que eu inclusive acho inspiradora. E que ela falou que no processo que ela estava construindo essa empresa, de, sei lá, 5 anos, ela não saiu com nenhuma pessoa, ela não fez nada que não fosse trabalhar, ela não assistiu uma série, ela não leu um livro que não fosse de trabalho. Ela, tipo assim, ficou completamente imersa no trabalho aqueles 5 anos. E eu já fui um pouco essa pessoa, tá? Não vou nem falar assim, que eu tive uma fasezinha que eu fui essa pessoa. Eu acho que o que ela fez tá errado? Não. Mais do que isso, o que ela fez tá errado? Não. O fato é simplesmente que eu não me sentia bem fazendo exatamente a mesma coisa. Quer dizer que ela sabe criar uma empresa e eu não sei criar uma. Não, quer dizer que a gente tem jeitos diferentes As de duas fazer empresas isso. existem, então aí Exatamente. Quer dizer que a vida não tem sentido e a gente tem que fazer o que a gente acha que é o nosso caminho. Pra falar, olha, eu fui no meu caminho foi esse aqui, ó. Torto, esquisito, às vezes deu certo, às vezes deu errado, igual todos de os todo mundo. outros. Então, eu acho que esse é o ponto
chave da coisa aqui, entender que não tem uma coisa certa. E nessa época do ano, as pessoas têm uma tendência a falar pra gente que, olha, vai Você ter sim uma devia tá coisa querendo. certa, vai ter sim uma coisa que tem que ser prioridade de todo mundo. Vamos lá colocar na sua meta a atividade física, a alimentação, a leitura, o meditação. Não, gente. Não. Por que isso tem que estar na meta de todo mundo? Qual que é o ponto de fazer você mesmo ser um grande padrão replicado de muitas coisas do senso comum, sabe? Tudo bem também se for, não tem problema, não é essa a questão. A questão é que não tem sentido, não tem garantia que se você for nesse caminho típico que todo mundo tá traçando, vai dar tudo certo. Então eu, Yasmin, CPF, prefiro arriscar em um caminho completamente maluco, que eu vou sofrer as dores e as delícias de seguir esse caminho, mas sabendo que eu tô escolhendo o que eu quero escolher. E aí as consequências que surgirem no meu caminho, eu vou lidar com elas como eu lidaria com qualquer outras, porque não tem outra opção. E é isso, gente. Confiar em você mesmo. Você tá aí vivendo sua vida. Você sabe viver a sua vida igual todo mundo sabe. Todo mundo aprendeu. Não tem uma pessoa que pode levar com mais leveza, tem uma pessoa que pode levar com mais um pouco menos de leveza. Mas na prática, estamos aqui, você tá vivo. Então você tá sabendo lidar igualzinho todo mundo. E é isso. Nós aqui, como comunidade, estamos indo numa contracorrente de muita coisa. Muita coisa. Mas estamos indo junto, encontramos outras pessoas que valorizam a mesma coisa que a gente, que valoriza um hobby, que valoriza um descanso, que valoriza, às vezes, sei lá. Não, até pensar nisso, olha, se a gente for pensar no podcast, nesse podcast, a gente tá indo na contramão de muita gente. Poxa, a galera tá gravando o MesaCast dentro de um estúdio. A gente tá gravando no meio do mato, um vento estourando, passarinho cantando, baritaca. Pela 20ª vez. Dar uma opinião. E descarrega a bateria, volta. A gente tá gravando um morro. Eu não sei se quem tá vendo no vídeo talvez seja vendo. Um morro aqui, que eu percebi só agora que a gente virou a câmera pra gente. Não, eu já sabia porque eu tô na descida dele, Não, ó. Se eu for aqui, ó. Eu também tô na descida, mas enfim, é uma vibe meio louca. Mas tô feliz, eu queria estar gravando um MesaCast. Eu amei esse lugar aqui, ó. Eu, pra mim, já todos eram aqui. Delícia gravar no chão. Toda semana. Pronto, combinado. E é isso, gente. Vai encontrar outras pessoas. Eu sei que nada do que a gente falou aqui é para colocar. Não é. Pera. Nada do que a gente falou aqui. Esse podcast não é um grande. Gente, olha como a gente sabe mais. Olha como o nosso caminho tá indo muito. Ai, você deveria querer e aprender as mesmas coisas que a gente. Não é isso. É só duas pessoas, dois seres humanos que estão vivendo a vida. E falaram, eu acho isso legal e eu quero compartilhar com as pessoas. Pode fazer sentido pra você? Pode fazer sentido pra você. E se faz, delícias e dores de ser uma pessoa meio atormentada pelo existencialismo. Sim. Que ao mesmo tempo que tem uma liberdade enorme de falar a vida não tem sentido, também tem uma tormenta de falar, meu Deus. O que eu vou escolher fazer então com isso, né? É tudo eu, então? Então, assim, é aproveitar a sua vida. É gostar do jeito que as coisas estão indo. É encontrar um jeito que você se sinta feliz. Tem outras pessoas que vão concordar com você, independente da sua opinião. E, tipo assim, tem gente pra caralho nesse mundo, gente. Você vai encontrar uma tribo ali que... Você vai encontrar uma galera ali que gosta da mesma coisa que você, que acha que faz sentido. Igual a gente criou uma comunidade que se importa mais ou menos com a mesma coisa. Eu sei que é doloroso estar num lugar que talvez você seja a única que se importe com X coisas. Mas, delícias e dores de ser cada um. Eu acho que esse ponto de pensar para 2024, se eu pudesse. Eu posso falar aqui de todos esses aprendizados? A vida não faz sentido? A vida não tem sentido? Talvez seja o cerne disso tudo? Pra você, com certeza é. Pra você, não. Não, pra mim é um pouco, mas... Tá. Então, pai, tá vendo como é que é? O que você fez em 2023 foi suficiente? Foi. Fiz uma meta de 200 que eu tracei. Nenhuma. Lindo. Demorou. Parabéns. Você viveu sua vida, chegou até o final do ano. Um ano que... Dormiu, acordou, foi trabalhar, deu comida pros seus bichos. Viveu os 365 dias. Sobreviveu, sabe? Fez coisas, teve um momento feliz, teve um momento horrível. Às vezes tá aí com seu réu primário intacto. Ótimo. Meta cumprida, linda. Foi ótimo. Tem muitos anos pela frente. O que você não deu tempo de construir em 2023, gente? De 2023 para 2024, eu sei que parece que é um ano, não é não, é um dia. Tá? É de um dia pro outro. Não tem essa professora que vai passar dando visto, tá? Só pode ficar tranquila. Se for pendências para 2024, tudo bem.
Ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais, você pode fazer de novo, você pode falar dessas tendências que eu acho que é mais importante é isso aqui, o que eu não acho importante é isso aqui, tudo certo. Não tem nenhum problema. Dá uma respirada funda aí antes de ficar maluca com todas as opiniões, o que a internet tá achando que é a coisa mais importante do momento. Olha e fala assim, é a opinião dessas pessoas, não é a verdade. É a opinião. A pessoa considera isso importante na cabeça dela. E eu posso não considerar. E é isso. Estou orgulhosa de todos vocês. Eu Todos estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa da gente. Da gente, desse podcast, dessa empresa, de tudo que a gente está construindo. A vida é longa pra caramba. Às vezes ela parece muito pequena, mas ela é tempo demais. Tempo demais. Tempo demais. Dá pra fazer tudo, dá pra fazer com calma, dá pra fazer das formas mais diferentes do mundo. Aproveita sua linda jornada. Você tá indo muito bem. Se você precisa de uma validação, você está indo bem, tá bom? Linda validação, flor de mim. É isso. A gente achou ótimo tudo que você fez. O seu ano foi ótimo. Vai ter ano horrível? Vai ter ano horrível. 2022 foi um ano muito horrível pra mim. Veio 2023, passou do mesmo jeito que tive anos maravilhosos e passaram, anos ruins passaram, anos normais vão passar também, porque tudo passa. Que a única certeza é a mudança. A recomendação do dia é o meu livro, A Melhor Rotina. Vou recomendar o meu próprio livro. Sim. Está no esquilo. Ah, mas não se faz isso. Dane-se, a vida não tem sentido. Aguentem isso aí. Tá no esquilo, o link tá no destaque do Instagram. Do Instagram? Instagram, @flor de mim. @flor de mim, tá lá, só você baixar. São 15 mini books, mini episódiozinhos, capítulozinhos, dá pra ouvir, dá pra ler. Dá pra ouvir enquanto você escova o dente. Eles têm tipo 12 minutos cada um, porque eu sou uma pessoa que entende de rotina, que escreveu um livro pra quem não tem hábito de ler. Pra você aprender aí o básico do planejamento, o básico do hábito, o básico das metas, pra você não sair que nem uma descompensada, criando 45 metas para 2024. Sim, surtei aqui agora, mas aqui essa época do ano me traz uma raivinha, que é ver um monte de gente que não entende nada sobre rotina, não entende nada sobre meta, não entende nada sobre hábitos, falando como é que vocês têm que criar hábitos e vocês caindo, tá? Ixi, Maria. Professora puxou a orelha suas. Puxou. Por isso também tem o mini clube, que também tá lá nos destaques. Vai pro meu Instagram, para de seguir gente maluca, tá? Porque essas pessoas ficam falando pra vocês assim, ai, vamos fazer isso aqui, ai, 2024 será o nosso ano, tudo vai mudar. Né? Muda nada, a pessoa nunca mais fala com você, nunca mais te ajuda em nada, só te deixa doida, achando que tudo vai mudar, frustrada, 40 segundos depois. Então, é isso. Tá certo? E avalie o podcast. O que mais? E feliz ano novo. Feliz 2024. Beijo. Tchau.